para deixar, não, historicamente, a história é mentirosa. Como é mentira, por exemplo, a OAB agora criou a OAB estadual, onde o doutor Valdir das Moura é presidente lá no Rio de Janeiro. Sabe, descobre a verdade de todo mundo. Ele botou todo o integrante da comissão dele. Agora, por que não descobre o paradeiro do Amarildo, do Valdir da Moura? Descobre, poxa, já que descobre coisa de 40, 50 anos atrás, questão de poucos meses, um cabeça de negro explodiu na sede da OAB, o Valdir da Moura culpou os militares. Isso é primarismo, isso é uma covardia. Eu não vou, isso é ditadura. Não vou entrar nesse debate, eminente deputado, porque eu estou aqui para relatar esses aspectos mais relacionados ao exame de ordem, né? E essas questões políticas, essas questões históricas, né? A própria entidade reconhece hoje que os tempos são outros, as bandeiras devem ser outras, né? Particularmente, voltando à situação do exame de ordem e o que a OAB tem feito para a cidadania, está relacionado à aferição dos mínimos, da mínima aptidão técnica. É preciso lembrar, e todo mundo sabe, que de um lado nós temos a magistratura, que é qualificada pelo concurso público, um concurso extremamente rigoroso, em que só passam os melhores. O Ministério Público também é qualificado pelo concurso público, e Procuradoria da República, por exemplo, é o concurso mais difícil que existe nesse país. Então, são pessoas extremamente qualificadas, e a cidadania não pode estar representada por um bacharel em Direito, inscrito na OAB, sem a mínima aptidão técnica. Então, o advogado que lida com o direito, com a vida das pessoas, não pode representar o cidadão de uma forma com a tecnia. Se perder um prazo, ele não está perdendo o prazo, não é dele, não. É o prazo do cliente dele, é o direito do cliente dele que está em vigor. Então, a mínima aptidão técnica é exigida. E o exame se presta a isso, a aferir os minimamente capazes e não os mais qualificados. Essa é a tônica do exame de ordem. As críticas são feitas com relação em algumas provas, com relação à formulação de algumas questões, e com todo respeito a essas críticas, as questões colocam estritamente os elementos que são indispensáveis para que o candidato possa ter o olho clínico e, com o olho clínico, evidenciar qual é a resposta mais adequada. O eminente professor Lira falou aqui da questão da prova de trabalho, mas na prova de trabalho estava um elemento clássico, de que o empregado praticamente tinha abandonado o emprego e o empregador precisava fazer isso, fazer a rescisão do contrato trabalho dele e o pagamento das verbas rescisórias. Como que se faz isso? Mediante uma ação de consignação e pagamento. Esse foi o padrão da banca examinadora. Na prova de direito penal, o eminente professor César Bittencourt, com toda a maestria possível, colocou aqui as suas críticas, o que ele chamou de erro grosseiro e etc., mas a prova colocou uma questão fundamental. Está escrito no enunciado da questão. Trata-se de uma pessoa com condenação transitada em julgado. Com condenação transitada em julgado, eu não posso impetrar habeas corpus, eu não posso fazer outras peças processuais, eu só tenho que fazer revisão criminal. E a prova ainda aceitou um gabarito alternativo de que é o pedido de justificação. Porque como na revisão criminal não se pode produzir prova, né, é um processo que tem uma natureza desconstitutiva, admitiu-se ainda como peça alternativa uma petição de justificação, onde o cidadão, onde o advogado pediria ao juiz que ouvisse o filho da senhora que havia sido vítima do furto e que faleceu, e que esse filho alegou, confessou espontaneamente que a posse do carro estava com ele. Então era com base nesses elementos que constam no enunciado que o candidato tinha que apurar qual era a resposta adequada. Então, ainda que se faça toda a crítica e que se busque alternativas, etc., eu preciso esclarecer claramente, todos os ofícios que o Ministério Público Federal ou Estadual envia questionando as eventuais irregularidades no exame de ordem, são respondidos por nós. Eu recebo na assessoria jurídica, em conjunto com a FGV, nós formulamos a resposta. A banca examinadora, pelo edital, pelo cronograma do edital, revisa todos os recursos dos candidatos. Então, o edital programou um determinado cronograma, dia tal a dia tal, o candidato entra com um recurso sobre as questões tais, coloca as razões dele. A banca examina os recursos. Afora dessa fase do edital,
só existe duas possibilidades. Se contiver algum tipo de erro material, e aqui foi dito que um candidato escreveu uma coisa, o outro escreveu igual, só que um recebeu a pontuação, o outro não recebeu. Opa, tratamento isonômico, questão de erro material. Esse candidato ainda tem o canal da ouvidoria do exame de ordem. Então, quando se trata de situação em que o candidato não teve a pontuação aferida, escreveu aquilo que consta no padrão de resposta e não foi observado pela banca recursal, ele tem esse canal para buscar. E se ainda que ele não tem esse canal, ele pode ir ao judiciário. E o judiciário tem dado ganho de causa. Como eu disse agora há pouco, eu cuido de todas as ações do exame de ordem da OAB Nacional. Então eu recebo liminares diuturnamente que reconhecem eventuais situações de tratamento isonômico e o juiz manda corrigir, e aí a jurisprudência é tranquila. Nesses casos eu nem recorro da decisão, porque a jurisprudência, uma vez que se afere legalidade e isonomia, ela manda, o juiz manda aplicar a regra da isonomia e manda respeitar a legalidade. Nesses casos, eu avalio e nem recorro. Nas outras hipóteses em que o candidato quer discutir academicamente se a questão é A, se a resposta é B e etc., nós entramos no critério de formulação, nos critérios de correção. E aí, com todo respeito, a banca examinadora é autônoma e ela tem independência técnica acadêmica, técnico-científica para formular o padrão de resposta que lhe parece mais adequado diante do caso proposto. No direito existem muitas divergências, muitas correntes. Tem uma doutrina que pensa A, tem doutrina que pensa B, tem grandes juristas aí que quando se encomendam um determinado parecer, nós sabemos, eu posso fazer o parecer com o lado direito da minha biblioteca ou com o lado esquerdo da minha biblioteca. A divergência é íncita na seara jurídica. E aí, automaticamente, o candidato, o Estado juiz, não pode substituir. E a jurisprudência é clara nesse aspecto. O que 99% das ações judiciais que nós recebemos no exame de ordem está questionando critérios de correção. Não está tratando de legalidade, não está tratando de isonomia. Está questionando a resposta que lhe parece mais adequada. E quando a banca examinadora elegeu uma determinada questão para colocar nela o padrão de resposta, e ali foi definido que o padrão mais adequado, que a solução, que a medida jurídica mais adequada é essa, o candidato, lamentavelmente, não tem essa prerrogativa de discutir com a banca. Com todo respeito às opiniões, a ordem, como eu disse, está sempre aberta a críticas, né? E, com todo respeito, também não é verdade que os requerimentos que foram entregues ao senhor deputado não foram respondidos. O professor Lira foi recebido pelo coordenador da banca, as explanações, os esclarecimentos foram passados oralmente a ele, e se ele prefere vir ao senhor e entregar o documento para que o senhor formule a pergunta para que nós, a OAB, respondemos, vamos responder. Não fique preocupado que todo e qualquer requerimento que chega na OAB é respondido. Seja na ouvidoria do exame de ordem, que é analisado pelo corpo técnico responsável, seja no âmbito das questões relacionadas à assessoria jurídica. E aí, vou avançar ainda nas questões. Eu disse agora há pouco que a taxa do exame de R$200 é empregada na logística de aplicação do exame. Meus senhores, não é uma logística fácil. É preciso ter resguardo, e aqui, com todo respeito, o senhor Reinaldo não está mais presente, o Reinaldo Nunes, Reginaldo Nunes, desculpe, ele não está mais presente, mas eu quero deixar claro o seguinte: a prova de 2009 e 2003, eu fui pessoalmente ao superintendente da Polícia Federal em São Paulo denunciar a fraude e pedir que fosse aberto um inquérito policial, e posteriormente a Polícia Federal decretou a Operação Tormenta, e que evidenciou nos inquéritos, na conclusão dos inquéritos, de que um caderno de provas foi extraído de um malote que estava sob a guarda da Polícia Rodoviária Federal. Então, se no âmbito da Polícia Rodoviária Federal nós tivemos uma situação de fraude em que uma prova foi furtada do malote, se a OAB não tiver cuidado no transporte, na segurança desses malotes, todos os exames serão objetos de fraude. E não pensem os senhores que, enquanto nós estamos aqui conversando, não tem alguém pensando em dar um golpe, fazer uma fraude com relação ao exame de ordem. Diuturnamente, a cada exame, nós descobrimos várias situações de candidato que leva ponto eletrônico, de candidato que pede para ir ao banheiro 5, 6 vezes.
Até detector de metal foi instalado na porta dos banheiros. Então, todo candidato que sai da sala e vai ao banheiro, ele tem que passar no detector de metal. Então, toda essa logística é utilizada para benefício do cidadão, do bacharel. Por que eu digo isso? Porque o bacharel que estudou, que se dedicou a um determinado exame, foi muito bem na prova, e depois desse exame é objeto de fraude, eu não posso anular simplesmente a prova do fulano de tal que foi descoberto com a fraude. Eu tenho que anular a prova de todo mundo, porque eu não tenho evidências se o vazamento da prova ficou apenas com o candidato A ou com o candidato B. Eu não tenho esse elemento. Então a decisão tem que ser de anulação de todo o certame. E foi isso que foi feito no exame 2009-3. E o eminente Reginaldo disse que participou da primeira etapa, foi da segunda fase, foi muito bom, foi muito bem na prova, só que essa prova posteriormente foi anulada. E o edital comunicou a todos os candidatos. Foi feita a publicação, foi encaminhado e-mail a todos os candidatos informando. A reaplicação da prova prática profissional será feita na data tal, escola tal. Então, senhores, esses são os aspectos principais. Não se trata de reserva de mercado, em hipótese alguma. A OAB, no último exame, foram aprovados 30 mil candidatos. 30 mil candidatos é o que a França tem hoje em número de advogados. Nós já chegamos a 800 mil advogados no país. E são muitos? Não, são poucos ainda, porque a população, esse país tem um déficit social muito grande, e a população agora que está despertando um maior interesse. As demandas reprimidas que muitos cidadãos têm com relação à justiça, agora está sendo objeto de procura. O judiciário está aí, havia as vistas de ser sobrecarregado com cada vez mais e mais pedidos. E os advogados estão aí para isso, para defender o interesse do cidadão. Só que o advogado que não sabe defender o interesse do cidadão, o advogado que não sabe pedir a providência adequada ao Estado juiz, não pode advogar. E não venha me dizer, o eminente doutor André colocou que a atividade é de e-mail. Ok, é de e-mail, mas se o cidadão está sendo objeto de uma ação de despejo e eu não sei o que falar em defesa dele, ele vai ser despejado. E ainda que ele tenha razão no direito dele, se o advogado não souber manusear a técnica argumentativa e o trato legal com a questão, o cidadão vai ser despejado. Então não é o que você sabe, é o que você consegue provar. E na justiça funciona assim. Se o advogado não saber conduzir a instrução, eu estou terminando, ministro deputado, o cliente dele vai ter prejuízo. E o prejuízo é posterior, não é anterior. Então, ainda que se fale, vamos fazer a prova antes da diplomação. Meus senhores, o exame de ordem já hoje, já pode ser candidatos, alunos do 9º e 10º semestre já podem fazer o exame. E são muitos os aprovados, não são poucos não, são muitos os aprovados. Tem muito candidato que faz a prova no 9º exame, passa, daí para frente se concentra no seu trabalho de monografia, termina a sua monografia, se gradua e logo em seguida pega a carteira da OAB e vai advogar. E ainda que ele não consiga ser aprovado no exame de ordem, também não são tantos os candidatos que buscam a prova, não. Tem muita gente que faz faculdade de Direito para ser delegado de polícia, para ser promotor, para ser analista do Poder Judiciário, para fazer concurso público. São muitos. Da minha turma eram 50 alunos, só temos 12 advogando. O resto tudo está no Judiciário, ou fez concurso para o Legislativo, ou está fazendo qualquer coisa na vida. Então, apenas para finalizar, eu ficaria apenas com essas questões. A OAB, como eu disse, está de portas abertas. Todos os requerimentos que são levados à OAB são apreciados, são submetidos à Coordenação Nacional de Exame de Ordem. As críticas positivas ou negativas, os xingamentos que nós recebemos na ouvidoria do exame de ordem, são recepcionados, são lidos por um interlocutor, por um operacional, por alguém com a mínima capacidade técnica para separar o joio do trigo e dar o tratamento que deve ser dado, que é a resposta adequada. Muito obrigado, a ordem sempre se coloca à disposição de todos. Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Oswaldo, pelas explicações que deu. Dizer o seguinte, queria pedir permissão ao senhor para que nós não debatêssemos mais, porque nós estamos adiantados da hora e vamos... E nem eles conseguem responder. Eu vou fazer uma consideração em torno disso, que é o seguinte, eu tenho um filho advogado, passou no exame da ordem no Rio de Janeiro, né? Mas eu queria dizer ao doutor Oswaldo